Lula discursa nesse momento na cerimônia de posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Vamos acompanhar ao vivo. As pessoas que você nem sabe quem é, que estão aqui dentro, gostam muito de você, respeitam você profissionalmente, e essas pessoas chegaram à conclusão que você seria a melhor pessoa para ser a presidenta do Banco do Brasil. Eu tive o prazer de ser a primeira pessoa a indicar uma mulher para ser presidente da República desse país. Eu sei quanto custou o preconceito. Eu sei o quanto custou, sabe, vencer muitas vezes o ódio que tomava conta das pessoas que não admitiam que a gente tivesse um avanço e de que as mulheres pudessem chegar lá. Tudo isso resultou na queda da presidenta Dilma Rousseff. Tudo isso resultou nisso. E eu queria te dizer uma coisa, querida. Você só tem um compromisso aqui. Primeiro é tratar bem os teus parceiros, 85 mil pessoas que trabalham com você no Banco do Brasil. Tratá-los bem, tratá-los com respeito. Não andar nunca de nariz empinado porque virou presidenta. Continue sendo a mulher que você é, quando você era feirante, quando você fazia o curso de administradora de empresa, continue sendo essa mulher simples, porque é isso que vai te fazer a diferença nessa presidência. A segunda coisa é cuidar do povo que mais necessita. Eu sei que o Banco do Brasil é um dos grandes financiadores do agronegócio, sabe, financia bilhões e bilhões e bilhões, mas também no meu tempo a gente financiava com muito orgulho os pequenos e médios proprietários através do Pronaf. Eu não sei nem como é que anda o Pronaf, mas eu acho que a gente precisa voltar a acreditar no pequeno e médio produtor rural, porque são eles aqueles que mais colocam alimento na mesa que come todos nós aqui. Então, você tem que levar em conta que o banco não pode ter prejuízo. Você tem que levar em conta que o banco tem que ter rentabilidade. Você tem que ter em conta que, de vez em quando, você tem que dar um pouquinho de aumento para os funcionários, porque senão eles fazem greve. Porque senão eles vão fazer greve contra você. E essa amizade, todo mundo aqui está aplaudindo em pé, todo mundo rindo, ela termina quando eles pedirem os primeiros 10% de aumento do salário real, que você disser que o banco não pode dar. Mas eu só quero que você saiba o seguinte, querida, do ponto de vista da presidência da República e do ponto de vista do nosso governo, você vai ter todo o apoio para que a gente vá provando passo a passo as 213 milhões de pessoas, que eu não sei porque o IBGE acaba de fazer um censo que não tem mais 210, parece que caiu para 207, ou seja, dizem que o nordestino tem muitos filhos, o nosso censo diminui, eu não sei. Mas, veja, a única coisa que eu espero, querida, é que você leve em conta que nós vamos garantir que você possa efetivamente ser a grande presidente e que você consiga fazer a diferença na Caixa Econômica. Eu espero que daqui para frente, ou melhor, no Banco do Brasil. E eu vou contar uma história do Banco do Brasil que eu não deveria nem contar. Uma vez, eu achei que eu ia fazer dinheiro para o partido fazendo um cartão de crédito. Eu achava que era simples procurar um banco e fazer um cartão de crédito com uma dessas empresas de cartão de crédito. Me parece que na época era a Visa, ou não sei, outra qualquer. E lá foi eu e a Clara antes, atrás do Banco do Brasil, que era o Banco do Brasil, porque nós tínhamos muitos bancários, eram muitos amigos de todo mundo. A gente achava que o Banco do Brasil ia fazer o nosso cartão de crédito. Esperamos quase 2 anos. E o Banco do Brasil não fez o cartão de crédito para nós. Certamente que o presidente era o Lafayette Coutinho naquela época. Ele não ia fazer porque ele não confiava nem no PT, nem em ninguém, ou seja... E aí tinha gente que queria que eu fosse no Banco de Cuba, tinha gente que queria que eu fosse no banco não sei da onde, e eu falei, aonde que eu vou fazer meu cartão de crédito? Sabe uma coisa, eu fui no Bradesco.
Eu vou contar para vocês uma coisa, rio para não chorar depois. Eu fui no Bradesco, que cheguei no Bradesco, contei a história por Lázaro Brandão. Olha, seu Lázaro, nós ficamos 2 anos esperando o Banco do Brasil dar um parecer favorável. O Banco do Brasil negou. E nós queríamos fazer um outro jeito de fazer finança, sabe? Ter orgulho do petista ter um cartão de crédito do PT, chegar lá, sabe? Pagar suas coisas com cartão de crédito. Você acredita que em menos de um mês o Lázaro Brandão fez o cartão de crédito com o PT e ainda adiantou 500 mil reais para o partido? Eu não tinha mais do que falar. Eu não tinha mais do que falar para meus companheiros do Banco do Brasil e as companheiras do Banco do Brasil. A única coisa que me veio na cabeça é que não basta ser público. É preciso que as pessoas que dirijam tenham a cabeça um pouco mais aberta, tenham a cabeça um pouco mais arejada para entender que determinadas coisas vão acontecer como novidade, porque nunca tinha acontecido. Eu fico estarrecido de estar hoje aqui na tua frente, sabendo que você, em 208 anos desse banco, você é a primeira mulher a chegar à presidência da República. Eu pensei, sabe, que tinha machismo no Brasil, mas no Banco do Brasil, quem escolhe a direção, efetivamente, é mais do que machista. Eu acho que alguns que escolhem a direção devem ser preconceituosos com relação à mulher, não devem gostar, sabe, de discutir a questão da igualdade e vão ficar mais nervosos, Padilha. Porque cadê o Padilha? Quando a luz está na minha cara que eu não consigo enxergar quem está aí, eu tenho muita dificuldade, Padilha. Tem um projeto na Câmara ou no Senado que já passou, que é o cumprimento da Constituição, garantindo que a mulher e o homem recebam o salário igual quando os dois exercerem a mesma função. Nós precisamos, Padilha, organizar e fazer com que esse projeto seja votado no Senado ou na Câmara, não sei onde que ele está parado, para que a gente comece a melhorar e a consertar tudo aquilo que não aconteceu no século XX, a gente fazer acontecer no século XXI. Eu quero que vocês saibam que eu desejo um Banco do Brasil muito forte, quero o Banco do Brasil com muita gente depositando dinheiro no Banco do Brasil, até minha conta agora vai ter do Banco do Brasil, até minha conta vai ser do Banco do Brasil. Quero que a gente seja o campeão de crédito consignado, quero que a gente seja o campeão de crédito consignado, e eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu dizia em 2003 e vou dizer agora. O pobre nesse país não é o problema, ele é a solução na medida em que ele é incluído na economia. E nós vamos outra vez incluir o povo pobre na economia e queremos que o Banco do Brasil cumpra com a sua parte. A você, querida, um beijo no coração, um beijo na sua família, na sua mainha, no seu paizinho, no seu tiozinho, ou seja, em tudo que você chama de inho. Um grande beijo na sua mãezona, no seu paizão, e um grande beijo para você, porque você é mais do que presidenta do Banco do Brasil. Você agora é uma grande mulher que vai matar de orgulho todas as mulheres que almejam chegar a cargos importantes. Faça a diferença, querida, que você terá cumprido com a sua meta. Um abraço. Então, o presidente Lula, acompanhamos ao vivo o discurso na cerimônia de posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que recebe agora um abraço do presidente. E, como o presidente destacou mais de uma vez durante o discurso, foi um tema que ele explorou bastante, inclusive, né, Pavinato? O tema da presença feminina, fez questão de falar mais de uma vez sobre o ineditismo da indicação e o fato de que Tarciana Medeiros vai ser a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil. Pavinato? Imagina, sabe aquelas brincadeiras de criança, né? Da brincadeira dos 7 erros. Você vê uma foto e depois outra tem 7 erros. Nessa brincadeira dos 7 erros, que foi esse discurso do Lula, eu já achei pelo menos 9. Né? Vamos começar aí, né? Veja a questão da narrativa. Voltamos. A Dilma caiu pelo preconceito. Não porque o país estava em frangalho, não porque a política da nova matriz econômica foi um desastre,
Não porque ela não soube lidar com diplomacia, não, foi o preconceito. Bom, nós sabemos que não foi bem isso. Ok, ainda falando em preconceito contra a mulher, o que me estarrece mais, Vitor... Aliás, me estarrecer não me estarrece, mas eu fico admirado com quem compra esse discurso. Em 208 anos do Banco do Brasil, diz o Lula, né, depois de confundir com a Caixa Econômica Federal, ela é a primeira mulher a presidir a instituição, o que o faz pensar que os outros presidentes eram misóginos. Inclusive ele, que foi presidente 2 vezes, ou a Dilma, que era misógina também, que foi presidente 2 vezes. Nós tivemos 3 governos, 3,5 governos petistas. Todos esses foram misóginos? Essa é a pergunta. Parece que a resposta é sim, porque ele disse que é uma vergonha, ele está estarrecido, então sim. Ele mesmo se coloca como misógino. Ou agora ele esqueceu, né, do que ele já fez, bom, se bem que isso é possível também, o Lula não saber das coisas já é um clássico da política nacional. Bom, aliás, uma pergunta que eu faço até para o Nelson, que é advogado aqui. Nelson, se eu fizer uma piada, sendo eu homossexual, sobre o homossexual, eu recaio na lei da injúria racial com pena elevada desta semana? Eu acho que sim, que a militância ia cair em cima de mim. Porque o Lula, ele fez ali a piadinha, né? Dizem que nordestino tem muito filho e o nosso número ainda diminui. Isso, conforme a lei que ele mesmo assinou e sancionou essa semana, é uma piada passível de sanção com prisão de 2 a 5 anos. Mas será que vai acontecer alguma coisa? Não, acho que não, porque é do bem. Depois essa história canhestra de cartão de crédito do PT. Que história maluca é essa? Aí ficou esperando 2 anos o cartão de crédito do PT. O que é o PT? É uma empresa? O PT dá lucro? Cartão de crédito do PT, e depois foi lá, o presidente do Bradesco deu e adiantou 500 mil. Que história louca é essa? Que história maluca é essa? Que ano foi isso? Não tem cabimento uma história dessa. Não, e o que eu fico mais revoltado é, dentro desse discurso falsamente, pretensamente, cambalachamente, para ser odoriquista aqui, não é? É inclusivo, ele quer incluir o pobre na economia endividando o pobre. O crédito consignado é um dos fatores de maior endividamento das famílias brasileiras. O crédito consignado no Brasil tem sido a corda da forca das famílias brasileiras. O crédito consignado de nada vale se os juros estão altos. O crédito consignado, ele é uma arma na mão do pobre se a taxa Selic sobe do jeito que está subindo e se prevê subir ao longo desses 4 anos. O crédito consignado não resolve nada com uma inflação alta, muito pelo contrário. O crédito consignado não é a resposta para inserir os mais pobres dentro da economia. O crédito consignado é mais um caminho para que o Lula tenha pessoas que dependam da bondade, aliás, de algo que é travestido de bondade, mas que, na verdade, é uma armadilha, é uma arapuca, para que ele tenha lá na sua mão, precisando, sempre como um refém, a população mais pobre desse país. Esse discurso que o Lula fez é muito preocupante e acho, principalmente por conta do consignado, que a sua política econômica de geração de emprego não vai ser das melhores. Você, Zé, que destaca dessa fala? Olha, essa é uma posição muito importante no governo, né? O Banco do Brasil é uma grande empresa, ela até no governo do então presidente Jair Bolsonaro foi retirada da lista de privatização, tamanha a sua importância no financiamento de áreas como a agricultura e tudo. O Banco do Brasil sempre foi muito importante no agronegócio. Então, trata-se de uma nomeação importante. Mas não chega exatamente a ser uma ministra de Estado. Lula não esteve
em ministérios, em posse e transmissão de cargos de ministérios, e foi lá exatamente tirar uma fotografia com a placa. A presidência de um banco importante como o Banco do Brasil não pode ser motivo de cotas de gênero. Ela chegou lá porque tem competências. Seria esta história, porque o Banco do Brasil tem como principal acionista exatamente o governo, né? E essa gestão, ela tem que ser feita por competência e não por cota. Esse discurso, ele é um discurso que já está ultrapassado. Não é mais motivo de dizer, olha, nós temos aqui uma presidente mulher. Ela chegou à presidência por critérios técnicos. Deveria falar o presidente da República e não assumir que se trata de um protocolo para atender setores. Eu entendo que ela chegou porque os acionistas do Banco do Brasil entenderam que era um nome perfeito, foi indicado para o presidente da República e mesmo assim é o ministro da Fazenda que nomeia a presidente do Banco do Brasil. Esse discurso é equivocado, é isso mesmo, quer dizer, até então foram misóginos, inclusive ele em 2 governos, a Dilma num governo e meio, quer dizer, 3 governos e meio e houve uma misoginia. Esse discurso cansa. Eu quero focar aqui na importância do Banco do Brasil e dizer que nomeações anteriores do PT houve sim problemas, houve sim investigações pesadas e prisão de presidentes do Banco do Brasil. Você, Kobayashi? Bom, algumas coisas chamaram a atenção nesse discurso do presidente Lula na posse da nova presidente Kobayashi, eu queria saber se ele assinava o recibinho do cartão de crédito com a caneta que ele ganhou no Piauí. A caneta Montblanc. Aquela Montblanc, né? Daí algumas pessoas estão com saudade da caneta Bic, né? Igual essa daqui. Mas vamos lá. Algumas coisas chamaram a atenção neste discurso do presidente Lula. Primeiro, que é muito interessante, que ele, no discurso, ele sugira, né? E dê até como missão à presidente empossada do Banco do Brasil, o dever de, vez ou outra, dar um aumento de salário aos seus funcionários. Exatamente na semana seguinte da notícia que se espalhou de que, diferente do que prometeu em campanha, não vai haver um aumento de salário real do salário mínimo, que seria de R$ 1.320 ou R$ 1.322 e que vai permanecer nos R$ 1.302, né? Então, aí uma promessa descumprida em relação ao salário do povo, da população, dos milhões de brasileiros. Mas aí, na posse agora do Banco do Brasil, o presidente Lula lembra ela de que ela tem que dar um aumento para os seus trabalhadores, para os servidores do Banco do Brasil, senão eles vão fazer greve, e isso não é muito bom. Ele fala isso até com um tom jocoso ali, brincando, sorrindo, gargalhando. Aliás, ele gosta. É um tema muito afeta a ele, talvez por isso sorriso, a questão das greves. Eu ia falar exatamente o que o Pavinato já falou brilhantemente, mas essa coisa do machismo, porque ele falou com essas palavras de que talvez quem escolha o presidente do Banco do Brasil sejam pessoas machistas, se esquecendo que ele mesmo foi uma dessas pessoas durante os seus 2 mandatos e o PT depois com o mandato e meio da Dilma. E cadê a crítica ou a autocrítica em relação a esse período em que ele poderia ter, já lá atrás, escolhido uma mulher como presidente do Banco do Brasil? E aí, por fim, ele dá uma missão também muito difícil a ela, que é de dar lucro ao Banco do Brasil. E por que eu digo muito difícil? Porque neste trecho é muito parecido o discurso com o discurso que foi feito na semana passada na posse da presidente da Caixa Econômica Federal, porque ele deu essa missão de que o banco desse lucro logo depois de falar, repetir exaustivamente de que gasto não é gasto, gasto é investimento. Então, gasto não é gasto, gasto não é gasto, gasto não é gasto, mas o banco tem que dar lucro. Então, agora eu fico imaginando como é que você, empresário, você pai de família, interpreta essa missão impossível, né? De que não considere o gasto como gasto, mas vise sempre o lucro. Já pensou na sua casa, se você começar a tirar ali dos gastos, que são gastos, esta informação, e no final do mês pretender a conta no azul? Ou você na sua empresa, de liberar ali das saídas da sua empresa determinado tipo de valor considerado como gasto e buscar no final do mês o lucro da sua empresa. Pois é, essa é a missão impossível dada
não só a presidente da Caixa Econômica Federal, mas também a presidente do Banco do Brasil. Eu já tenho uma opinião em relação ao fato de serem mulheres. Eu acho que isso, de todas as críticas que a gente faz, é algo sim a ser louvado. Só que esse discurso do presidente Lula, apesar de acertado, de que é preciso ter mulheres, e neste caso 2 mulheres no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, com currículo, com técnico, com um critério técnico, ele se torna um discurso hipócrita à medida em que nos principais cargos do seu governo e nos ministérios nós não vemos tantas mulheres assim. Na Fazenda, na Justiça e em tantos outros ministérios de primeiro escalão, a ausência de mulheres. Então é muito bonito o discurso. É bonito você ter diversidade, por exemplo, subindo a rampa, no símbolo da entrega da faixa presidencial, quando, por exemplo, naquele mesmo ato não havia acessibilidade para as pessoas com deficiência que lá quiseram estar. Então, o discurso desamparado de práticas do DNA, da essência, é um discurso hipócrita.